Boa tarde, meus amigos. Meu nome é Sabrina Esther Ferrari, eu sou médica e hoje vamos dar continuação ao caso Elise Matsunaga. Quem ama, não mata. 2004, Elise e Marcos se conhecem. Marcos Matsunaga, um dos herdeiros da marca Yoki. Eles se encontram e esse encontro é uma dinamite. Eles se tornam inseparáveis. Marcos Matsunaga estava casado com a primeira esposa, tinha uma filha. Eles se conhecem através do M-Class. O Marcos marca um encontro, conhece Elise e, segundo relatos, ele se apaixona, pede a ela exclusividade, onde ela seria exclusiva, traria somente com Marcos Matsunaga, ela não se encontraria com outros homens. Esse acordo é negociado em R$30 mil, ela fez uma estimativa de quanto ela ganhava por mês e ela ganhava isso, e eles concordaram que ele pagaria a ela esse valor. Assim, eles começam um namoro, chama esse período quando o homem tem a exclusividade de uma garota de programa. Dizem, essas fontes vêm do livro do Ulysses Campbell, eles começam a namorar, eles ficam num chamego só, que o Marcos estava completamente encantado pela Elise, que ele a leva para os melhores restaurantes, ele a instala no flat dele, pagar para ela a quantia de 27 mil, havia sido acordado 30 mil, mas aí ele faz uns abatimentos lá e diz que pagaria a ela 27 mil por mês. Ele dá um carro para ela, um Pajero TR4. Essa fase do namoro, de encantados um pelo outro. Elise e Marcos, eles tinham muitos interesses em comum. O Marcos adorava caçar. A Elise aprendeu a caçar com o Marcos. Eles foram para várias viagens de caça juntos. Ficavam nos melhores hotéis. Ela aprendeu a atirar no clube de tiro de São Paulo, onde ele fazia aula. Ela mostra desde o começo que ela tinha uma habilidade incrível para atirar. Ela se torna ainda melhor atiradora que ele, com uma pontaria mais certeira. Eles saem, eles viajam, eles se divertem, eles criam ali um mundo que é só deles. O Marcos, segundo o livro do Ulysses Campbell, há duas condições clínicas. Uma, ele tinha compulsão por sexo, que a gente fala ninfomania, para o homem satiríase, e a outra coisa, a timidez do amor, que é onde o cara não consegue se comunicar e com outra mulher, ele é muito tímido, tem muito medo de rejeição, e aí ele começa a se relacionar com garotas de programa por causa dessa timidez. Segundo amigos do Marcos, ele se relacionava com garotas de programa desde 15 anos. Então ele e Elise começam esse namoro, o Marcos ainda estava casado, e eles fazem 1000 aventuras juntos. Viajam pra caramba, sempre de primeira classe, hotéis maravilhosos, passeios incríveis, viagens internacionais surpreendentes, como ir caçar no Canadá. O Marcos apresenta para Elise um mundo de sofisticação, de viagens, de roupas caras. A Elise, claro, se encanta, porque quem não se encanta, né, gente? Sem fazer julgamento de valores, meu interesse aqui é comportamental. A Elise toma conhecimento desse mundo maravilhoso. Marcos se mostra um homem completamente apaixonado, extremamente envolvido na relação. Ele se torna fiel a Elise dentro dos padrões dele. Era um comportamento bem atípico, tanto que os amigos dele falam que ele sumiu, ele não frequentava mais as de garotas de programa, os bordéis, as boates. Ele fica só com a Elise esse tempo. O casal fica ali encantado um pelos outros. Uma coisa muito interessante nesse livro do Ulysses Campbell, ele traça paralelos importantes a respeito de depressão na vida das profissionais do sexo.
Histórias paralelas, outras garotas de programa. Ele fala do mundo, ele fala muito do mundo delas, da depressão que acomete muitas das mulheres que trabalham como prostitutas. Ele fala da solidão, ganhar dinheiro e sair da vida de garota de programa. E ele fala uma coisa super importante, gente, que é o abuso de crianças por pais, padrastos. Elise, tudo que a Elise queria, segundo ela mesma, era encontrar um cara bacana, que tivesse grana para casar e largar de vez a vida de prostituta. Parecia que o Marcos era esse cara, porque pela primeira vez na vida a Elise estava sendo bem tratada, sendo valorizada pelo que ela era, e então ela começa a torcer para que esse relacionamento realmente siga em frente e ela realize ali com o Marcos o seu sonho de ter uma família, de se casar. Os amigos do Marcos ficam surpresos com a mudança de comportamento dele. Ele realmente se devota ali àquele relacionamento. A Elise conta para ele toda a vida dela, todos os abusos que ela sofreu, conta da prostituição, conta como tudo começou e fala que realmente essa é a vontade dela, de um dia ser como a Estela, sair da vida de prostituição e ter um negócio, ter uma vida em família e ser mãe. A mulher do Marcos, a Lívia, descobre que o Marcos e a Elise estão juntos. Descobre que o marido está tendo um caso e que dessa vez não parecia um caso como os outros. A Elise morava no flat dele e estava lá. Chegou para ficar. Ela então confronta o Marcos assume essa verdade, fala com ela que sim, que ele está com a Elise e que ele já estava cansado daquela vida de mentir e que ele não queria aquilo mais, que ele queria se separar. A Lívia fica bastante chateada porque ela gostava do Marcos, tinha a filha, e ela resolve voltar para casa dos pais no Rio Grande do Sul. A Lívia ir embora, ela passa no flat do Marcos e pede para dar uma palavrinha com a Elise. E ela fala com a Elise: cuidado, o Marcos é assim, ele se entusiasma, se apaixona, vai levar você para o céu e depois para o inferno. E fica super feliz porque o Marcos só está ali para ela, já não tem mais a mulher. Vivem anos nesse namoro, nessa vida de aventuras. Nesse meio tempo, ela descobre algumas supostas infidelidades do Marcos. Ela sempre confronta o Marcos. Ele sempre diz que não aconteceu nada, que podia ter acontecido, mas que ele amava a Elise. Elise ameaça várias vezes de ir embora. O Marcos sempre pede que ela não vá, que ele a ama. Assim vai, gente, até 2009. Em 2009, o Marcos e Elise se casam. O Marcos compra 2 coberturas gigantes e diz para Elise para ela fazer daquele lugar a casa maravilhosa do jeito que ela quiser. Ele compra 2 coberturas e uma dessas coberturas que ele compra, ele faz uma doação para Elise. Ele já passa a escritura do imóvel para Elise. Tem ciência que ela nunca foi tão amada, tão valorizada e tão feliz na vida dela. Eles têm algumas desavenças, mas nada que o Marcos não consiga contornar. A Elise é muito ciumenta, muito possessiva, manipuladora. O Marcos também não ficava para trás, eram 2 temperamentos bem difíceis juntos. O Marcos compra de presente para Elise uma cobra chamada Gigi. Eles começam a brincar que aquela cobra, a Gigi, era a filha deles. Eles fazem um suíte para Gigi, com plantas naturais, com carpete de grama falsa, tipo uma selva tropical para Gigi, a jiboia. Em que o casamento tinha uma coisa de triste. Foi uma festa linda, que o Marcos pagou a festa inteira, foi uma festa cara,
mas eles dizem que era uma festa que não tinha alegria. Um sonho antigo da Elise era fazer direito. Ela então entra na faculdade de direito e depois de alguns anos se forma como advogada. O casal se aperfeiçoa na caça esportiva, tanto no Brasil quanto no exterior. Nessas caçadas, a Elise era sempre responsável por desossar os animais. No Canadá, você não podia matar um animal e deixar aquele animal ali jogado. Não, você tinha que matar o animal e levá-lo com você, para não poluir o parque. Eles fizeram um curso para aprender a lidar com o cadáver. Quem fazia isso era sempre a Elise. Marcos já havia introduzido a Elise ao mundo maravilhoso e caríssimo dos vinhos. Eles chegavam a ter na casa deles vinhos de até 25 mil, de até 100 mil reais uma garrafa. Na casa deles, eles tinham um quarto que era uma adega. Foi orçado que eles teriam mais ou menos 3 milhões de reais só em rótulos de vinho. Então eles tinham o Sassicaia, o Barolo, o Tino, eles tinham esses vinhos todos maravilhosos lá, que a garrafa do Petrus caríssima. Eles tinham vinhos assim, safras importantíssimas. A Elise se torna uma enóloga e ela e o Marcos começam a planejar a abertura de uma loja chiquérrima de vinhos para clientes bem exclusivos. Essa é a mais nova paixão do casal. Era comum, durante um jantar ou um dia lá, eles abrirem garrafas nesse valor. 2 mil, 6 mil, 25 mil, 100 mil reais. Então, num dos quartos, eles tinham 3 milhões de reais em garrafas de vinho. Um outro quarto era ocupado puramente por armas. O Marcos era um colecionador de armas. Ele tinha 33 armas, rifles para caça, quanto pistolas automáticas. A pistola que a Elise usou para matar o Marcos tinha sido presente dele para ela. O casamento deles não era nada calmo. A Elise estava sempre com muito ciúme, sempre suspeitando que o Marcos estivesse com outra pessoa. E de vez em quando ela achava algumas supostas provas de traições, mas nada que tivesse sido confirmado. Por causa disso e de outras coisas, eles brigavam muito. Eles resolveram se casar. A Elise não aceitou a ideia de que ela não se casaria na igreja. Ela tinha um sonho de se casar de véu, grinalda, na igreja. Ela começa a procurar quem poderia fazer esse casamento. Ela encontra, então, a igreja anglicana. Ela conhece o pastor dessa igreja, que era o François, um psicólogo, e ele se torna o conselheiro espiritual do casal. Quando ele descobre que o Marcos era um bilionário, ele tem interesse sim em ajudar. Ele quem celebra o casamento de Marcos e Elise. Se torna o conselheiro espiritual do casal. O Marcos, ele era muito caridoso, ele dava muito dinheiro para esse François, para consertar o telhado da igreja, para consertar a rede hidráulica, ajudar as crianças do orfanato. Com isso, ele e o François se aproximaram. Um dia que o François foi jantar na casa deles, foi aberta uma garrafa de vinho, que cada garrafa custava 6 mil reais. Ele viu que ele podia pedir ainda mais cursos para a caridade do que ele já estava acostumado a pedir. E dia o Marcos promete a ele que vai dar uma Pajero TR4. Quando o François vai ao toalete lavar as mãos, ele abre uma gaveta e vê uma pistola. Ele se assusta, grita e volta para a sala muito preocupado. Pergunta ao Marcos o que é aquilo, tinha uma pistola lá no banheiro. O Marcos então explica para ele que, como ele tinha muito medo de sequestro, ele e Elise tinham espalhado pistolas por todo o apartamento em lugares meio escondidos. O pastor não gosta disso, fala muito sério para o Marcos que aquilo era perigoso, que o Marcos deveria tirar todas aquelas armas
trancá-las num dos quartos e não deixá-las daquela forma na casa. Falou: olha, pode acontecer algum desastre, alguma tragédia. Aparentemente, Marcos e Elise continuavam apaixonados, até que Elise engravida. Vamos lembrar que o Marcos, ele tinha compulsão por sexo. Quando a Elise está grávida, o Marcos quer transar com ela e ela fala que não, que ela estava com dor, que ela estava com cólica. Ela então conta que ele virou para ela e falou: olha, quando você era prostituta, você não podia falar isso, que você não queria transar. Esses comentários do Marcos, remontando sempre ao tempo em que ela era prostituta, dizendo que uma vez prostituta, para sempre prostituta. Inclusive que o casamento deles era um programa sem fim, que era isso que ele dizia para os amigos, que o bom de se casar com uma prostituta era ter um casamento que era um programa sem fim. Ela se sentia absurdamente machucada por esse tipo de comentários do Marcos. Vamos saber todas as verdades desse casal? Não. A filha do casal nasce. Uma menina. O Marcos já tinha uma outra menina do primeiro casamento, que inclusive ele reclamava muito que a Elise não o deixava visitar. E dizem que o Marcos era um paizão, que acompanhava o banho, as mamadeiras, as mamadas, aquela coisa toda. Depois do nascimento da filha, as brigas entre o casal ficaram ainda mais acirradas, e a Elise tem certeza de que o Marcos está tendo caso com alguma garota de programa. O Marcos deixa claro para ela que sim, que o casamento já deu, que ele quer se divorciar. Elise então procura uma advogada que a instrui a ter provas que Marcos a está traindo. Ela planeja uma viagem para Shoppingzinho, dizendo que vai levar a filha para conhecer a mãe. Ela contrata um detetive, ela viaja e acontece o que era previsível. O Marcos realmente estava se encontrando com uma outra garota de programa, ela era a Natália. O detetive flagra tudo. Chega o dia de Elise voltar para São Paulo. Ela passa numa loja, compra uma elétrica que, segundo ela, seria para serrar as caixas de vinho. Desembala aquilo, põe no meio das roupas e leva aquela serra dentro do avião. Chegam em São Paulo, o Marcos vai buscá-las no aeroporto e fica muito irritado porque, segundo ele, o avião estava atrasado e ele tinha um encontro com a família. Eles estavam vendendo a empresa, a IOC. Marcos está muito chateado, muito irritado. Existe uma discussão ali dentro do carro, um destempero. A Elise já está muito chateada e muito irritada porque ela já sabe que o Marcos está sendo infiel. O Marcos dizendo que ele estava atrasado para a reunião. Há uma discussão entre o casal. Eles chegam no apartamento, a Elise dispensa a babá. O casal pede uma pizza. A Elise fala para o Marcos que ela já sabe de tudo. Ela mostra as fotos que o detetive fez dele com a garota de programa. A ela que ele quer, sim, se divorciar. Ele desce para a portaria para buscar a pizza. É a última vez que o Marcos aparece nas câmeras de segurança vivo. Assim que ele entra em casa, a Elise já está empunhando a arma, aquele revólver que ela ganhou do Marcos, e ela dá ali um tiro na cabeça dele. Quando o Marcos viu a Elise empunhando a arma, num reflexo para se defender, ele abaixa. Quando ele abaixa, ela atira mesmo assim. Ele cai no chão vivo. Ele ainda respirava. Segundo o Dr. Jorge Oliveira, o médico legista, a causa-morte do Marcos foi asfixia. Quando ele cai no chão, a Elise vai e corta o pescoço. Ele ainda estava vivo, ele ainda respirava. Aquele sangue da degola ia parar nos pulmões, então o Marcos se asfixia no próprio sangue. Um casal aparentemente tinha chance de dar certo, ou não.
poderia ter tomado 1001 rumos na vida. Como às vezes as coisas são estranhas, como a vida às vezes é complicada. A Elise mata o marido, não com tiro. Ao fazer a decapitação, a equipe de defesa da Elise afirma que não, que a cabeça foi a última coisa a ser retirada. Mas o Dr. Jorge, legista, ele é categórico em afirmar que a cabeça e depois os braços foram os primeiros a serem retirados. A Elise, então, muito cansada, e vai dormir. No dia seguinte, ela acorda e continua a fazer o esquartejamento do marido. Ela diz que então corta os joelhos, faz uma incisão no abdômen e ela divide o corpo em 7 partes. Existem muitas controvérsias. O médico legista, perito, ele fala que algumas das incisões não foram feitas pela Elise, que algumas daquelas incisões elas só poderiam ter sido feitas por alguém que tinha muito conhecimento, muita técnica e muita habilidade em fazer aquele tipo de corte limpo. Inclusive ele diz que alguns não são nem cortes, as partes do corpo foram dissecadas. Fizeram o levantamento, não conseguiram descobrir outra pessoa, como poderia ter outra pessoa, não tem imagens de vídeo de outras pessoas. Ele fala que são 2 padrões de corte, que o da degola, da cabeça e dos membros superiores é um corte mal feito. Alguns da equipe da perícia falam que é porque ela estava sob forte emoção. Saberemos se continuarem a buscar essa terceira pessoa. Também disseram que no material genético encontrado havia material genético da Elise, material genético do Marcos e material genético de um outro homem. A Elise então acorda no dia seguinte e parte para fazer o restante do esquartejamento do corpo. Depois ela põe os membros do Marcos nos sacos plásticos, põe em malas e leva para jogar na floresta. Restos mortais são descobertos, um a um. O legista vai fazendo um por um. Ao invés de esperar o corpo inteiro chegar e fazer uma análise do corpo, não. Ele fez de cada membro como se fosse de uma pessoa diferente, para no final ter certeza de que todos aqueles pedaços eram da mesma pessoa. A última peça a chegar foi a cabeça. A filha do Marcos começou a ficar preocupada com o sumiço dele, porque eles estavam no meio de uma negociação super importante da IOC. E ele simplesmente desapareceu. Ele era um diretor executivo. Não podia ter sumido. A Elise, então, avisa para a família do Marcos que o Marcos a deixou, que ele fugiu com uma amante e levou uma mala com 20 mil reais. Ela mostra para os pais do Marcos as fotos. A mãe do Marcos fica especialmente chateada e acolhe a Elise e consola, dizendo que não, que fica tranquilo, que vai dar tudo certo. Ela manda um e-mail para a família do Marcos, como se ela fosse o Marcos, falando que estava tudo bem, que eles podiam ficar tranquilos, que ele tinha viajado e que ele voltaria. Um dos detalhes bem macabros dessa história, que é cheia de detalhes macabros, foi o que a babá da filha da Elise e do Marcos disse. Que a menininha estava com fome enquanto a Elise estava dentro do quarto, esquartejando o Marcos. A babá bate na porta, fala com a Elise que a menina quer mamar. A Elise então sai do quarto, se lava, pega a criança no colo e depois volta a continuar o esquartejamento. A babá volta dizendo que ela precisa comer, a Elise repete, sai, se lava, pega a bebê, fica com a bebê enquanto a babá come e depois volta para continuar. Quando ela acaba, põe peças do corpo e vai jogar esses restos mortais. O delegado polícia começa a desconfiar da Elisa porque nas câmeras eles veem a última imagem do Marcos, que é ele subindo com a pizza. Mas não tem imagem nenhuma dele
descendo pelo elevador e indo embora com a amante, como a Elise disse. Quando o Dr. Mauro Dias fica sabendo que a Elise era uma instrumentadora cirúrgica, acende uma luzinha na cabeça dele. Ele faz uma pergunta assim, a queima-roupa, para ela. Por que você matou seu marido? E aí ela demora um tempo a responder, segundo ele, 4 a 5 minutos. E aí quando ela responde, ela fala, não fui eu. Mas ele e a equipe da perícia, todos os peritos que estavam lá, esse pessoal está acostumado, né, gente? Está acostumado a conversar com pessoas que cometem crimes todos os dias, né? Então eles viram que ela era culpada. Por fim, ela constituiu advogado, os advogados falaram que é melhor confessar, diminuir a pena, confessou. Imaginam a família do Marcos, a tristeza, né, gente? Quando a família ficou sabendo que a Elise era garota de programa, eles pedem imediatamente um teste de DNA da neta, que comprova que sim, ela era filha do Marcos. A mãe e o pai dele, então, começam a criar essa menina como se fosse filha deles e pedem a guarda dessa criança, que ainda está com eles. A confissão de ter matado o marido, o Marcos Matsunaga, Elise Araújo foi presa. Em 2013, a equipe de advogados de defesa da Elise pediu exumação do corpo do Marcos. De decomposição do cadáver, não foi possível saber se o Marcos estava vivo ou não quando a Elise começou o esquartejamento. A hipótese de haver também uma terceira pessoa ajudando a Elise foi suspensa porque não conseguiram provar, nada foi demonstrado nas câmeras. O julgamento da Elise Matsunaga começou no dia 28 de novembro de 2016 e durou 7 dias. Foi um dos julgamentos mais longos da história do Brasil. Elise foi condenada a 19 anos, 11 meses e 1 dia de prisão. No entendimento do júri, o assassinato não foi por meio torpe, ou seja, por causa de dinheiro ou vingança. Meio cruel seria se fosse comprovado que o Marcos tivesse sido decapitado enquanto ele ainda estava vivo. Vocês lembram que a Elise, voltando de Shoppingzinho, já sabendo da traição do Marcos, comprou uma serra elétrica e levou para São Paulo? O promotor de acusação queria incluir essa serra elétrica para provar que o crime havia sido premeditado. Como a serra não foi usada no crime, essa acusação se perdeu. A defesa da Elise foi quem concebeu o documentário da Netflix chamado Era uma Vez um Crime, porque, segundo a Elise, ela queria, através daquele documentário, deixar registrado para a filha dela o que de fato aconteceu. Quem ama não mata. Vamos aprender a reconhecer as pessoas perigosas para a gente ficar longe delas. A Elise revela que ela começou o esquartejamento porque ela queria tirar o corpo de dentro de casa e ele era muito pesado. Então que a única forma de sair com o corpo dali seria fazendo os cortes. Durante o julgamento, ela também afirma que ela estava sozinha, que ela fez tudo sozinha, que não tinha uma terceira pessoa, como o perito havia alegado. Também afirma que ela não premeditou, disse que não queria que o Marcos morresse, que se ela quisesse que ele morresse, ela teria dado mais tiros. Ainda existe entre a defesa da Elise e a família do Marcos uma briga para falar se a Elise é uma psicopata ou não é uma psicopata. Foram contratados 5 profissionais. Duas psicólogas falaram que não, que ela não é uma psicopata. O Dr. Guido Palomba, que é um psiquiatra forense, disse que sim, que ela é uma psicopata. E 2 outras psicólogas que fizeram também o teste de Rorschach, fizeram a releitura do teste de Rorschach dela, também disseram que sim, que ela é uma psicopata
e que por isso ela não teria condições de estar assumindo a guarda da filha quando ela sair da prisão. Mata uma pessoa, você não mata só uma pessoa. Mata um pouco dessa criança que perdeu a oportunidade de crescer com a mãe e com o pai. Bom, gente, é não matar ninguém. Como diz o Riobaldo, no Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, um dia a morte vai entrar em desuso. As pessoas vão deixar de se matar. Eu vou torcer muito para esse dia chegar rápido. Meus amigos, muito obrigada por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado. É gigante e eu tentei resumir o máximo possível, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus. Curtam, compartilhem. Um beijo grande. Tchau, tchau.